Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós contamos estratégias e ferramentas sobre como enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. Se você não é inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever aqui e também curtir esse vídeo. E o tema de hoje na nossa série Gestão da Emoção, o tema de hoje é Curando as Feridas. Então, curando as feridas emocionais. Então, hoje, todo mundo sabe, né? Como só as feridas emocionais são como se fosse na nossa casa, a gente tem um quartinho lá, que é o nosso quartinho da bagunça, que ninguém chega, né? Quando chega uma visita, a gente vai lá logo esconder, tentar deixar ele bonito, mas sempre fica aquele quartinho que é o quartinho da bagunça. Então, hoje nós vamos organizar esse quartinho da bagunça e saber o que a gente pode fazer com ele para deixar nossa casa linda, organizada, feliz e pronta para receber o que a gente tem de Deus. Então, eu já queria perguntar, aonde é que você vê que as pessoas mais erram em relação às feridas emocionais que vão acumulando ao longo da vida? Não falaria de erro, mas do princípio. Jesus referiu-se a Satanás como aquele que vem roubar, matar e destruir. Quando ele fala do ministério seu e diz o Espírito de Yahvé está sobre mim pelo que me ungiu, uma das áreas é para sarar corações quebrados, feridos. Sarar feridas. Um dos ministérios de Jesus é curar feridas. De onde vêm as feridas? Da alma. Satanás procura aleijar a personalidade humana desde o ventre materno. E procura ferir ainda no ventre materno. As feridas emocionais, elas podem vir até na concepção, durante a gestação, primeira infância e ao longo da vida. Com que propósito? Aleijar. As feridas que são infligidas em nós e sentimos-nos feridos porque elas são feitas, sobretudo, quanto mais profundas, por pessoas que amamos. Isso foi uma chave que você me deu ali em cima, né? E é uma chave muito importante, porque muita gente fala, eu fui ferido. Eu fui ferida, mas se for uma pessoa de fora, você não sente tanto, né? Não. Quanto mais próximos, mais profunda a ferida. E o propósito de Satanás é este. Começa o quê? Com o pai e com a mãe. Uma concepção indesejada, por exemplo. Porque as feridas geram na personalidade de quem é ferido raízes. E quando a gente pensa em raízes, pensamos em algo que vai se aprofundando. A raiz de rejeição. O efeito maléfico da ferida da alma é a rejeição. Eu me sinto rejeitado. E no caso da criança e da concepção, ela não tem consciência disso, mas ela vai crescer com sintomas. Porque eu espero do pai, da mãe, ou daqueles que deviam me amar, amor. Amor. Na realidade, a ferida está na ausência do amor. É o oposto. Ou na ausência da percepção do amor, né? Exatamente. A criança, por exemplo, só entende amor em formas de toque, de atenção. Embora exista aí o livro, né, as 5 linguagens do amor, as diversas linguagens do amor, cada um tem uma linguagem, mas a criança não percebe isso e outras inconscientes. Por exemplo, o feto. Tudo afeta o feto na alma. Um estupro, uma gravidez indesejada, um divórcio no meio de uma gestação,
ou mesmo um parto com fósseis. Até mesmo o que muita gente não entende, que está marcando seus filhos quando faz uma cesariana. Às vezes é necessário, outras vezes não seria. Então, tudo que foge à natureza agride. E você vai crescer com carências emocionais, porque faltou o amor. Então, logo no ventre materno, nós temos esses tipos de feridas, né? De rejeição, de briga, de intriga. No nascimento, pode ter, às vezes, a ausência de um pai na hora do parto, que a mãe libera aquele sentimento. A violência, a bebedeira, o abandono, a falta de expressão, de carinho, de afeto, porque Deus é amor. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E não há como não macular uma personalidade se o amor for negado. Amor, compreensão e aceitação. São 3 elementos que aleijam a personalidade, se eles não existem. E isso tem que ser lá na infância, parte dos pais. Agora, um pai que se irrita, né? A falta de controle, agride a criança, bate na criança, grita, não sabe ouvir, palavras depreciativas, tudo isso gera a rejeição. A ferida gera rejeição, e a rejeição, que são raízes, você vai crescer com aquilo. E o seu comportamento, mesmo como adulto, você vai ler as coisas não como elas são, mas a partir das feridas. Você tem uma visão diferente dos acontecimentos. Você lê rejeição onde ela não existe. Você passa, por exemplo, por um amigo que não viu você e não cumprimentou. Você já começa, fulano está zangado comigo, ou aquilo, né? Isso é tão impressionante que às vezes pode levar uma pessoa à morte, né? A gente teve recentemente o caso de uma modelo bem famosa ali de assistente, foi assistente do Marcos Mion. E ela colocou a primeira vez um produto que é um produto que não é permitido, né, no Brasil, silicone industrial e PMMA, no glúteo. E quando ela colocou, o namorado disse para ela, não está bom ainda, você tem que colocar mais. Né? Então, não era a percepção dela, não estou me sentindo bem. Não, no início ela não estava se sentindo bem, estava se sentindo magrinha, fininha, perto das outras, né? Com aquele corpão. Bom, aí ela colocou, fez as alterações no corpo dela, mas o namorado falou, eu acho que você deveria colocar mais, não está bom ainda. Então, ela se sujeitou a isso, né? Eu vou colocar mais, e depois foi mais, e mais, e mais, e acabou falecendo disso, porque o produto acabou disseminando pelo corpo, infectando bactérias. E quantas pessoas, às vezes, a gente vê nessa busca, né? Para poder ser aceito, né, pelo outro. Não em relação a ela, que quer se sentir bem, mas para ser aceito pelo outro, né? Exatamente, exatamente. As feridas, e elas doem. E um problema das feridas da alma é que não importa quando você foi ferido. A memória, por isso é que é importante você lidar com... Não vos lembreis, a Bíblia diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Porque quando você rememora aquela ferida, você sente as mesmas coisas, você tem as mesmas reações físicas e emocionais. É como se tivesse ocorrido hoje. Então, tempo não cura memórias. O tempo não cura. Agora, de algumas você não tem consciência, não lembra, como é o caso da gestação, ou quando você nasceu, mas ela marca a sua vida. Algumas experiências da infância são tão fortes que você nunca vai esquecer. Eu tenho uma pessoa, né, que faz parte da minha equipe, que ela lembra o dia do nascimento. Como você pode... Como? Ela lembra porque o pai não estava, então houve uma rejeição do pai. Então aquilo marcou a vida, tranca. Esta pessoa é uma filha na fé, uma farmacêutica, já está aposentada, né, pastora hoje. Aquilo fechou tanto que ela nunca chorava. E quando abrimos o Ministério Palavra da Fé, ela era parte da diretoria. Ela tinha problema de falar até assim.
de prisão. Claro, ela passou, porque eu ensino personalidades restauradas, né? Então passou por um processo de cura, hoje é pastora, prega, não tem nada desse problema, mas foi localizando. Por exemplo, alguém tenta o aborto, ficou uma ferida na alma. Aquela ferida de rejeição. Minha assistente pessoal foi curada, porque também teve um problema. Aí, quando veio trabalhar comigo, meu Deus do céu, não falava. Aliás, Deus me deu uma equipe que quando me chegou às mãos, mas é tão maravilhoso ver as curas profundas que Deus trouxe, porque só tem uma solução, é a cura. A rejeição só tem, porque é quando você encontra o amor. Porque se é a falta do amor que fere, que dói, você pode ver uma pessoa até falou mal de você, fez tudo bem. Agora, se é uma pessoa que você ama, ui. Por quê? Você espera amor, você espera aceitação, você espera compreensão. Ou como chega, vamos dizer, o namorado, o marido, deprecia o seu corpo, deprecia... É uma ferida. Ou você está num momento sofrendo, você queria, na hora do parto, por exemplo, eu queria meu marido aqui, mas ele está viajando, ele não está presente. Então, fica algo, então dói, a ferida dói. Você falou, a vida dói aqui, a ferida dói, sangra. E enquanto a memória de um incidente na minha vida me dá aquela reação, nervosismo, um mal-estar, o coração palpita, ficou triste, abatido, você não está sarado. A cura só vem quando você lembra e não dói. Mas o problema das feridas, que cada um tem que ver, por que eu me comporto hoje assim? Tudo leio como rejeição, eu me deprecio. E o problema é que uma raiz gera outra raiz. Se a ferida gera a raiz de rejeição gera a raiz de amargura. E a raiz de amargura, ui. Por isso é que a Bíblia diz que não devemos ter uma raiz de amargura, porque ela contamina os outros, né? A pessoa é amarga, ela vê a vida toda negativa, a conversa dela faz mal, você nem gosta de estar perto da pessoa amargurada, porque tudo é horrível. Mas tudo começou onde? Numa ferida, na falta de amor. Aí você vai dizer, como curar? É o encontro com o amor do Pai. Eu fui ferida. Muito ferida. Ainda ontem eu saí para caminhar no parque e eu estava lendo seus temas, né? Aí você faz uma autoanálise também. Como é que está a sua vida? Que incidentes ocorreram? E eu amo ministrar cura interior. Eu faço isso em personalidades restauradas, porque eu creio no poder sarador de Jesus. Acho que a minha experiência tem a ver até com outro podcast de descontrole. Meu pai tinha crises de neurastenia. E eu não tinha 4 anos. Eu não lembro desses incidentes, porque me foi contado. Mas que eu estava embalando um irmão meu, Oswaldo, pai da André, numa rede, né? Lá no Maranhão, usava-se rede no Tocantins. Aí o meu irmão começou a chorar. Ora, depois de mim ainda tinha a minha irmã e depois era o outro. Então, se eu tinha 3 anos, ele devia ser um bebê, né? Ele começou a chorar. Aí meu pai chega, nervoso, querendo que eu diga porque ele está chorando. Eu não falo. Ele me bate para eu falar. Aí é que eu não falo. Aí ele me pega. Isso tudo para me obrigar a falar por que o menino está chorando. Quer dizer, uma crise de neurastenia.
fora de controle, fora de controle. Acho que o choro da criança, não tem pai que fica descontrolado com o choro da criança, foi o que aconteceu com meu pai. Então ele ficou incomodado com o choro da criança. Então o que é que uma criança de 3 anos? Se explique. Aí é onde ficou gravado. Aqui ficou gravado. Eu estou falando isso aqui, eu estou vendo, como se fosse hoje. Ele segurando nos meus pés de cabeça para baixo num poço. A gente tirava a água do poço. Não tinha água em cana lá, nem luz elétrica tinha na minha cidadezinha. Ele estava me segurando de cabeça. Estou vendo o horário, era o fim do dia, estou vendo o poço escuro lá embaixo. Estou vendo quando ele disse que eu estava com brotoejas por causa do calor, segurando nos meus pés, de cabeça para baixo, para eu falar. Eu falei? Não. Fui aprisionada. Isso é o quê? Uma ferida. O que é que gerou em mim? Rejeição. Eu tenho consciência disso? Nenhuma. Mas o que é que um filho espera de um pai? Agora, você está com medo? Está. Sim, eu estou com medo? Claro. Hoje eu posso olhar para a experiência, com certeza eu estava apavorada, porque o negócio foi tão forte que ficou gravado. Permanentemente gravado e que afetou tudo que eu era. Eu fui aprisionada. Deus me fez para ser uma líder. Mas onde estava o líder? Foi aprisionada ali naquele poço. É uma ferida que gera rejeição. E o que é que eu meti na minha cabeça? Não sou filha. Tá? E já que eu não sou filha, eu me fechei. Eu não falava. Toda essa timidez. Quando eu olho para o meu passado e a obra do Calvário na minha vida, eu só posso dizer a todo mundo, meu filho, tem jeito, tem cura, tem mudança. Em Cristo há mudança. Cristo nos satisfaz, Cristo nos preenche, porque, veja, ontem mesmo eu estava refletindo sobre isso, né? Estava pensando, né, caminhando e pensando, às vezes choro, né, a lágrima vem, uma emoção de gratidão a Deus, porque realmente Deus é demais. Eu não me aproximava da minha mãe. Eu não tinha coragem de pedir à minha mãe um caderno para a escola. Imagina, como é que você cresce uma infância, seu pai já morreu, quando eu tinha 4 anos ele morreu, então você tem pai. E a sua mãe? Sua mãe está trabalhando, você não chega perto. Não conversa. E pronto. Minha irmã, ao contrário, vivia em cima da minha mãe. Eu, não. Às vezes, à noite, eu chorava, minha mãe pensava, Valnice? Nada, engolia. Quieta, calada. Aí meus irmãos aprontavam e diziam, foi Valnice? E eu levava uma surra. O que mais? Aí é que também eu não chorava, não me defendia. Né? Não sou filha mesmo. Você imagina o que é que eu vivi? Aí dos 12 anos aos 15, eu leio a Bíblia. Comecei escondida. Aos 15 me encontrei com Jesus, claro, ainda adolescente. Então você vê como marcando. E aí o grande problema da ferida, se vem do pai, por exemplo, o que é que Satanás quer? Você me fez uma pergunta antes daqui, se o diabo sabe, ouve a nossa conversa. O diabo sabia, né, do sonho de José? Eu disse, com certeza, porque ele ficou contando. Perguntei se o diabo, Satanás, ouve a nossa conversa com Deus. Ele sabe que Deus tem um plano para você, então ele procura bloquear. Foi Deus? Aí eu volto àquela questão, foi Deus? Não. Mas Deus entrou aqui. E eu ainda dou graças a Deus por ter tido esse tipo de infância. Por quê? Deus me preservou desse mundo. Deus me preservou na minha solidão, no meu fechamento aqui, a busca dele, a fome insaciável dele. Pega a Bíblia com 12, vai lendo, aos 15 me encontro com ele, e eu entendo como pai. Jesus para mim foi tudo na vida. Meu Deus, Jesus transformou. Eu ria para as árvores. O mundo não mudou, as circunstâncias não mudaram, mas eu mudei totalmente. Eu mudei, feliz. Estou cantando, lá vou eu, toda a escuridão da noite, hoje sol, tenho luz no coração.
Vivo agora a luz do esplêndido arrebol. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Por Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é o meu rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Então, um florescer, porque a cura, onde veio? Com o amor de Jesus. Com o amor de Jesus. Você encontra o amor. Eu encontrei o amor nele, né? Aí depois aprendi, ainda que meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me recolherá. Tem uma cura profunda. Então as feridas realmente, elas são a realidade, mas quando encontramos com o amor de Deus, manifesto em Cristo, somos sarados. Como fazer para encontrar esse amor? Então, a pessoa que está vivendo e está se sentindo ferida, está se identificando que tem raízes na sua infância, na sua adolescência, como ela pode fazer? A primeira coisa é entender que estas pessoas que foram instrumentos de nossa cura, de nossas feridas, muitas, elas não têm consciência. E aquilo que você falou, às vezes, a maneira de expressar. Às vezes, eu não posso dizer que a minha mãe não me amou. Claro, o que a minha mãe demonstrou, mas nunca foi demonstrativa. Eu não lembro na minha mente de uma vez que a minha mãe tenha me dito, eu te amo. Não lembro. Se ela falou, não registrei. Até porque eu via, né? Eu me fechei. No entanto, não vai dizer, minha mãe não me amava? Claro! Minha mãe renunciou tudo, deu tudo por nós, realmente. Mas a criança não lê. Então, a primeira coisa que você entender é tirar os olhos de quem nos feriu e olhar para quem está por trás. Satanás procurou usar seu pai, sua mãe, para lhe ferir. Então eu tenho que tirar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Não olhar, por exemplo, eu não posso olhar para meu pai e receber a ferida do meu pai. Satanás usou. E, inclusive, minha mãe conta que eu fiquei uma semana de cama. Eu não lembro disso. Eu só lembro desse incidente, né? Que eu fiquei uma semana de cama. E que ele disse, um demônio entrou em mim. Depois do incidente, ele disse, um demônio entrou em mim, 100 anos que eu viva, não tocarei nela. E depois eu ouço meu irmão, que é mais velho do que eu, contar as histórias, e a minha mãe, como ele era cuidadoso com os filhos, mas eu não tenho lembrança disso, né? Então, meu irmão lembra perfeitamente dele, minha mãe fala, então você vê que o que ocorreu comigo, Satanás sabia que Deus tinha um plano para a minha vida, então quis me aleijar, né? Então eu tenho que tirar os olhos. Não, meu pai não. Satanás tentou usá-lo. Eu tive que ser curada, sim, porque aí eu demorei a ver Deus como pai, e eu estava me preparando para um ato profético de 2000, quando Deus me chamou a atenção e me disse, você nunca me agradeceu a vida do seu pai. Tomei um choque, pedi perdão e comecei a agradecer. E agora, depois disso, sim, papai, obrigada pelo meu pai, o que eu herdei dele, né? Porque a minha mãe disse que eu herdei tudo dele. Você é igual o touro, igual o seu pai, quando mete a cabeça para o lado, ninguém tira. Isso quando eu me converti, né? A determinação, a coragem, tal. Então, eu tenho marcas do meu pai, positivas, né? Então, eu tenho que entender que foi Satanás. Então, eu tenho que tirar os olhos. Primeira coisa. Segundo, olhar para meu pai. Pai Deus, papai Deus. O amor de Deus. Porque foi outra cura que eu tive. Quando eu estava num jejum de 30 dias em Campo do Jordão, e ele disse que queria falar comigo lá em Isaías, e de repente, né, ele me leva de volta, quando eu fui concebida, e na hora que eu ia nascendo, que eu não sabia que eu tinha um proteína, nem meu pai estava ali, porque ela estava na fazenda do meu avô, e minha mãe disse, esperava que eu nascesse em agosto, aí sentiu as contrações, dia 16 de julho, né? Daqui a pouco, né? E ela disse ao meu pai, acho que eu vou dar à luz, se qualquer coisa me chama. Aí ela, depois eu fui perguntar, depois desse incidente é que eu fui perguntar como é que foi, porque parecia tudo tão real. Ela, na cabeça dela, não vou chamar ninguém. Então eu nasci sozinha. Aí meu avô ouviu o choro e foi lá e cortou o umbigo. Tudo bem.
Mas eu já sabia que nasci sozinha, então eu cresci dizendo, já nasci sozinha. Já nasci sozinha. O que é isso, gente? É rejeição. Você não identifica, mas foi a ferida que ficou lá. Por que eu estou contando tudo isso? Para você entender que nós temos que nos conhecer e chegar diante de Deus e ser abertos, deixar que Deus entre lá e mostre onde é que está o nó, para desatar. Para desatar, né? Aí quando nem meu pai estava ali. Eu nem sabia que eu tinha essa reclamação. Mas naquela hora, num jejum já prolongado, e que Deus me leva ali, do ventre materno te conheci, tarararará. Eu chorava, chorava, chorava. Aí ele diz, eu escolhi a semente que te deu origem. Uau. Eu fui sempre esquisita, né? Desde nada, o meio não me tocava. Agora eu entendo por quê. O sangue que eu tenho aqui nas veias, né? Eu tenho aqui um DNA. Sim, eu tenho um DNA da linhagem de Abraão, né? Mas não sabia. Então, enfim, Deus me chamou. Eu sou um remanescente. Eu sou alguém, um daqueles que realmente Deus chamou. Não tenho dúvida disso. Estava ali escrito, eu choro, choro, choro. Aí ele mostra, né? Aí quando eu digo, ninguém estava, meu pai não estava ali. Ele me fala. Eu removi a todos para impedir a transferência da herança espírita pela imposição de mãos. Eu mesmo te recebi e ali te desposei. Quase me mata. Eu chorava. Meu Deus do céu. Porque eu venho toda minha pai, avô, tudo espírita, né? Então, Deus me protegeu no nascimento. Não, ninguém toca nela, sou eu que vou receber. Uau! Como é que eu saio daquela experiência? Estava em jejum e eu ia pregar para os jovens aqui, era até em Brasília para jovens, e me deram o tema, verdadeiros adoradores. Que transformação na minha vida. Essa cura. Ali eu me encontrei com Deus, de uma forma, do Pai, né? Porque eu já estava pregando aqui pelo Brasil inteiro, tá? Estava pregando o Brasil inteiro. Então, de experiência em experiência. Eu fui missionária 15 anos em África, estou aqui pregando. Você está vendo? É um processo. Cura das feridas, de raiz de rejeição, é um processo. Então, quanto mais depressa você for curado, melhor. Então, pega lá meu livro Personalidades Restauradas, faz o curso, eu tenho todo o curso. Personalidades Restauradas. Porque realmente, aquilo ali, eu escrevi tudo aquilo, porque é a minha experiência. Por isso é porque aí Deus foi me levando, fase por fase na minha vida, como tentativa de me matar, meu irmão me deu um vidro de outro para eu beber como criança, então, mas Deus foi me preservando, Então, falar de feridas, meu Deus do céu, né? Dá vontade aqui de falar umas não sei quantas horas sobre ferida e como ser curado, mas este amor, essas duas coisas, pelo menos, né, no limite de um podcast, guarde no seu coração. Não olhe para a pessoa que feriu como sendo seu inimigo. O inimigo é o diabo. O inimigo é Satanás, que usa as pessoas para nos ferir. E muitas vezes as pessoas nem têm consciência disso. E essas pessoas, meu pai e minha mãe, às vezes nos amam, não vamos considerar, vamos. E outra, e se foi real a rejeição, lembra, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Então, libere o seu perdão, não permita a amargura, deixe o amor fluir, porque o amor do Pai é suficiente para nos encher. Eu não tenho lembrança, não tenho memórias de relacionamento com um pai biológico, mas Deus me levou por experiências que hoje, para mim, meu Pai Deus é tão real, tão real, tão real, tão real, tão real, tão real. Ele cuida de mim que parece que é uma pessoa de carne e osso, sabe? A gente tem uma relação. E fui curada do meu pai, dou graças a Deus pelo meu pai, herança. Eu nem usava o coelho, né? Nem usava o coelho. Eu não sabia porque eu não gostava do coelho, do meu pai. Foi curada totalmente. Então, a gente vai descobrir depois por que nós reagimos de determinadas maneiras. Está lá, ferida da alma. Então vamos ser sarados porque Jesus veio sarar os corações feridos.
Então, As nossas e outra, ele feridas se na tornou cruz. ferido. Ele foi ferido para que das suas feridas um rio de cura brotasse do Calvário. Então, a minha oração por você hoje é essa. Fique diante de Jesus, olhe para o amor. Que amor glorioso, oh, que amor glorioso, preço tão grandioso que Jesus na cruz por mim pagou. Inaudita graça me mostrou. Então, veja, Deus ama tanto você que deu o melhor, deu Jesus para ver. E esse Jesus ama tanto você. Tudo que ele levou na cruz é o que toca a você e a mim. Ele foi rejeitado no ventre materno, ele foi ferido e levou sobre si as nossas feridas para que as suas feridas se convertessem num rio de cura, para curar as nossas feridas emocionais, feridas espirituais, relacionais, físicas, conjugais. Então, meu conselho, atire-se nos braços de Jesus, receba este amor, sinta o abraço do Pai agora, sinta o amor, porque Ele diz para você, com amor eterno te amei, com cordas de amor te atraí, tu és meu, tu és minha, e ninguém pode arrancar-te das minhas mãos. Amém, aleluia, né? Maravilha! Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo, esse conteúdo com alguém que você sabe que está passando por alguma situação, alguma ferida emocional, para que ela possa ser curada. Então, um grande beijo e até o próximo podcast.